que os pilotos portugueses continuaram a sua participação na prova. O Afonso Cerqueira esteve em Barcelos e fez a reportagem. Mais uma jornada do Campeonato Nacional de Supercross teve lugar, desta vez em Quintiães, uma população vizinha da cidade de Barcelos, no Minho. Foi a terceira corrida do referido campeonato, adivinhando-se uma prova competitiva, porque os dois melhores pilotos da atualidade são daquela zona do país. Estamos a falar de Joaquim Rodrigues Júnior e Paulo Gonçalves, o primeiro de Barcelos e o outro de Esposende, ali mesmo ao pé. Tendo em conta esse facto, o que poderá fazer crer que qualquer um deles conhece muito bem o traçado, era de esperar uma boa corrida, o que naturalmente toda a gente esperava. Havia, no entanto, algumas condicionantes que tinham que ser tomadas em linha de conta. A adaptação de Kim Rodrigues às 250 e a recuperação de forma de Paulo Gonçalves. Nesta primeira meia-final, mesmo com nomes sonantes, Joaquim Rodrigues Júnior não perdeu tempo e foi logo para a frente, posição que nunca mais largou, querendo logo demonstrar que não ia facilitar a vida a ninguém. No início vinha em segundo César Peixe, com Paulo Gonçalves em terceiro, posições que iam sofrer alterações, como veremos. Com a primeira meia-final, no princípio, as posições mantinham-se com Joaquim Rodrigues Júnior no comando. Um pouco mais atrás vinha César Peixe, com Paulo Gonçalves preparado para atacar o lugar deste último piloto. Nelson Agostinho e Vítor Fernandes, dois pilotos mais atrasados e que nesta primeira meia-final não conseguiram o apuramento para a final, tendo de participar na super repescagem. Com tudo isto, e indiferente ao que se passava atrás de si, Joaquim Rodrigues Júnior começava a desenhar o que toda a gente esperava, cortar a linha de chegada no primeiro posto, uma posição a que o piloto de Barcelos nos começou a habituar. Aliás, desde que o campeonato começou, que o piloto nunca mais soube o que foi terminar em segundo. Claro que estamos a falar das finais. A ultrapassagem de Paulo Gonçalves a César Peixe, que se esperava, acabou naturalmente por se concretizar. Lá na frente, sempre com um ritmo rápido e seguro, Kim Rodrigues não dava qualquer hipótese à concorrência, porque cada vez mais tinha assegurado o primeiro lugar nesta primeira meia-final, quando o sexto posto chega para o apuramento. Jorge Brioso, desta vez acompanhado por dois pilotos atrasados, João Fernandes, que terminou em 10º, e Marco Gomes, 12º. Claro que Brioso, mesmo com uma volta a menos, foi o quinto o que chegou. Joaquim Rodrigues Júnior, imperturbável lá na frente, dificilmente alguém lhe poderia tirar o primeiro lugar, que vinha ocupando desde o início desta meia-final. Mesmo em período de adaptação à Honda CR250, está cada vez melhor, aliás, como demonstram os resultados obtidos. Como já foi dito, o piloto de Barcelos ganhou as corridas até agora disputadas. Mesmo tendo em conta que estamos no princípio do campeonato, os resultados conseguidos são um bom exemplo do momento porque o piloto está a passar. César Peixe, parado, perdeu tempo e o terceiro lugar mais tarde. Paulo Santos foi de uma regularidade notável porque nunca andou muito longe da posição conseguida no final. Terminou em sexto. Com este resultado, conseguiu o apuramento direto para a grande final, um bom resultado para o piloto da Marinha das Honras. Mais um plano do guia da corrida, Kim Rodrigues, um jovem piloto que nos poderá trazer o título europeu de motocross cilindrada 125, o que, aliás, também pode ser conseguido por Paulo Gonçalves, este na cilindrada 250 cm3. Em relação à corrida, tudo na mesma, o piloto de Barcelos segue na frente e o de Esposende vem logo atrás. Não se prevendo alterações, aliás, como acabou por acontecer. Rui Gonçalves, cheio de pressa, terminou em terceiro, sendo o melhor dos pilotos com motos com 125 cm3. Nova imagem de Paulo Santos, o piloto que, como dissemos, terminou na sexta posição, o último lugar com direito a apuramento para a final. No entanto, Paulo Gonçalves aproveitou para o dobrado, já que o piloto da Yamaha fez menos uma volta. Em relação ao piloto que comanda a corrida desde o início, nada há a dizer, porque Joaquim Rodrigues Júnior não tem dado qualquer hipótese aos mais diretos adversários, incluindo Paulo Gonçalves, que deste modo vai ter que contentar-se com o segundo lugar. Uma vez mais, Joaquim Rodrigues Júnior na frente da corrida, um pouco mais atrás, no quarto lugar, segue César Peixe, o que para já não era muito importante, porque esta posição chega para correr na final, mesmo com uma volta a menos. Como se disse, Paulo Gonçalves não apoquentou o líder, terminando relativamente longe em segundo. Muito mais longe, mas com uma 125 cm3, terminou no terceiro lugar o jovem transmontano Rui Gonçalves. A primeira meia-final está a terminar. A história da corrida em termos de luta para o primeiro lugar não foi grande, porque Joaquim Rodrigues Júnior dominou do princípio ao fim. Paulo Gonçalves também foi quase sempre segundo, mas um pouco distanciado. A primeira meia-final terminou. Como se disse, não foi uma corrida entusiasmante. Vamos naturalmente esperar que isso não se repita na outra. A emoção faz parte dos desportos motorizados. É óbvio que há quem tenha uma visão estranha dessa emoção, como por exemplo acontece no motociclismo de competição,
onde as quedas são apreciadas. Claro que não podemos estar de acordo com esse pensamento, porque para nós o importante é assistir-se à luta, entre aspas, para as posições cimeiras, o que felizmente vimos nesta segunda meia-final. Vimos também que no início da corrida as coisas não correram do melhor modo ao veterano Jorge Ró, porque um pequeno deslize o atrasou ainda mais. Os principais intervenientes foram Sandro Marcos e Ivo Camacho, que no final terminaram com uma diferença pouco superior aos 2 segundos, muito pouco. Em perspectiva, uma ótima corrida em que o grande dominador foi Ivo Camacho, mas não ganhou. Já lá iremos. No início da corrida foi assim: Ivo Camacho no primeiro lugar, Márcio Rocha vinha em segundo, em terceiro e primeiro das 125 seguia Hugo Santos, em quarto o endurista Sandro Marcos. A mesma imagem, mas desta vez com uma troca de posição entre Sandro Marcos e Hugo Santos, passando o primeiro a liderar as motos de oitavo de litro, mas também era importante ter em linha de conta a subida de Sandro Marcos. A luta lá na frente não parava. Os pilotos relativamente perto uns dos outros iam animando os espectadores de Quintiais, embora nenhum dos pilotos da casa estivesse diretamente envolvido em qualquer guerra, entre aspas. Foi uma segunda meia-final bem mais animada, porque na frente andava-se de um modo geral assim. Toda a gente, mesmo sabendo que a qualificação para a final é conseguida até ao 6º posto em cada semifinal, mas mesmo assim ninguém queria ficar atrás de ninguém. Com isto não podiam cometer qualquer erro, porque naturalmente iam perder posições e até mesmo a qualificação para a grande final. Quem não aparentava grande preocupação era o líder desta corrida, Ivo Camacho, que desta vez parecia quebrar o enguiço e ganhar uma prova, mas, infelizmente para o jovem piloto da Suzuki, ainda não foi desta. Entretanto, na quinta volta, Hugo Santos chega ao segundo lugar, atrás de Ivo Camacho. Toda a gente pensou que o piloto transmontano ia também tentar vencer uma corrida, o que aliás era uma situação perfeitamente justa, até porque tem passado por alguns problemas técnicos na sua moto, agora finalmente resolvidos, daí que o seu andamento tenha sido bem mais rápido. Com a moto melhor afinada, num setor de importância vital para uma corrida, a suspensão, é óbvio que os melhores resultados podem aparecer, só que por vezes as coisas nem sempre correm como desejamos e um pequeno percalço, neste caso uma ligeira queda, pode provocar perda de tempo e às vezes de lugares. Claro que mesmo tratando-se de uma queda de pouca importância, provocou estragos na Kawasaki de Hugo Santos, tendo que dirigir-se à sua assistência para remediar este problema. Com esta paragem, mais algum tempo foi perdido. De qualquer modo, terminou num ótimo 3º lugar. A aproximação de Sandro Marcos a Ivo Camacho prometia um final de corrida ainda mais animado, porque o piloto não ia com certeza contentar-se com o segundo lugar, atacando o primeiro posto até aí conseguido por Camacho. É, no entanto, importante ter em conta que Sandro Marcos tripula uma Honda 125 e Ivo Camacho uma Suzuki com 250 cm3. Como facilmente se depreende, o piloto da moto amarela parte com alguma vantagem, porque naturalmente a Suzuki é mais potente. De qualquer modo, é também importante salientar o nível da equipa de Sandro Marcos, a melhor do nosso motocross, mas que este ano entendeu ajudar o Enduro, sendo o seu piloto oficial, Sandro Marcos, que aproveitou o intervalo no seu campeonato para correr no Supercross e os resultados estão à vista. Sandro Marcos acabou de ultrapassar o líder da corrida, agora restava saber como ia reagir o piloto da Suzuki. Uma questão que tinha que ser forçosamente colocada, já que Ivo Camacho é rápido, não querendo sair daqui sem uma vitória. Como se esperava, o jovem concorrente da Suzuki tentou não deixar fugir essa oportunidade, até porque tinha sido ele o grande dominador até ser ultrapassado. Mas isso fica para depois, como veremos. Embora perto do final tudo podia acontecer, tanto Sandro Marcos como Ivo Camacho tinham hipótese de ganhar a segunda meia-final, mesmo tendo em conta que os 6 primeiros são automaticamente apurados para a final. Ninguém gosta de perder. Márcio Rocha fez uma corrida calma e mesmo a cerca de 30 segundos do vencedor terminou na 4ª posição, o que chegou. De qualquer modo, o piloto algarvio não gosta desta pista. Hugo Santos, mesmo com problemas que vimos há pouco, efetuou uma boa corrida e nesta meia-final conseguiu o último lugar do pódio, o que tem de se considerar uma boa classificação. Diniz Faria, o último apurado para a final, com Edgar Batista, 8º, com esta classificação teve que disputar a super repescagem. Mas vamos ver a luta para o primeiro lugar entre Sandro Marcos e Ivo Camacho, que durou até perto do fim, com ultrapassagens simultâneas, o que naturalmente animou e de que maneira o público presente. Depois da luta entre estes 2 pilotos, foi Sandro Marcos que levou a melhor.
Uma vitória importante para o piloto da Moto Gomes, que estamos desejosos de ver correr no último enduro, porque vai apresentar-se em grande forma. Já só falta a grande final. Vamos passar uma vista de olhos pelas principais equipas para assistir à preparação das motas para essa corrida. Vimos Kim Rodrigues Júnior. Márcio Rocha vem a seguir um pequeno toque na Yamaha. O mesmo se passa com a Honda de Rui Gonçalves e com a Kawasaki de César Peixe. A Yamaha de Paulo Santos também está a receber tratamento especializado, o mesmo acontecendo com o pai de Hugo Santos a tratar da Kawasaki do piloto transmontano. Trata-se de um momento de forte tensão, já que a corrida que se segue é muito importante. Ivo Camacho, sempre bem disposto, aguarda a final para ver se vai andar como na meia-final. E Jorge Brioso começará a sair na final da terceira prova do campeonato. Depois de preparadas as motas, havia que ver como se encontrava o local de saída, porque há sempre qualquer coisa a fazer, se não vejamos. Os dois principais candidatos à vitória foram os únicos a ter essa preocupação, daí que seja perfeitamente natural o profissionalismo com que se aplicam em todas as corridas. A grande final aí está. Toda a gente vai andar de uma forma diferente, porque nesta última corrida do Supercross estão em jogo os pontos para o campeonato, o que naturalmente transforma a filosofia da prova, notando-se um andamento muito mais vivo. Como tem acontecido, os principais candidatos são Joaquim Rodrigues Júnior e Paulo Gonçalves, os nossos dois melhores pilotos da atualidade. De qualquer modo, há que ter em conta o facto de nem um nem outro estarem bem, porque Kim Rodrigues sempre andou com motos com 125, não estando naturalmente preparado para a potência das 250. Por sua vez, Paulo Gonçalves esteve parado muito tempo, estando a subir de forma, mas ainda falta um pouco para atingir esse estado. Joaquim Rodrigues Júnior não esteve com meias medidas e foi logo para o comando da corrida, posição que nunca mais largou. É importante ter em conta que o líder é de Barcelos, o que lhe dá grande vantagem, porque Quintiães fica muito perto. Logo atrás vinha o grande grupo com Paulo Gonçalves em segundo, seguido por Ivo Camacho, César Peixe e Márcio Rocha. No arranque atrasaram-se dois pilotos rápidos, como foi o caso de Hugo Santos e Rui Gonçalves, que vemos aqui na tentativa de recuperar lugares, o que naturalmente conseguiram. A partir da segunda volta, César Peixe ultrapassou o Ivo Camacho, passando a ocupar o terceiro posto, uma posição que manteve até a final. Jorge Brioso andou de um modo geral perto do lugar em que terminou, foi sétimo. Joaquim Rodrigues Júnior, mesmo pouco adaptado à Honda 250, continua de pedra igual no comando da corrida, não dando qualquer hipótese aos seus principais adversários, incluindo Paulo Gonçalves, que aqui não conseguiu chegar-se à traseira da moto de Kim Rodrigues. Está a ser mais uma corrida sem grande história, mesmo estando no início, já muita gente pensou que o piloto de Barcelos vai ganhar. Aguardemos. César Peixe, a subir de forma, mantém o terceiro lugar e Márcio Rocha também ultrapassou o Ivo Camacho, assumindo definitivamente o quarto posto. Para já, um dos polos de interesse da corrida era a luta entre César Peixe e Márcio Rocha. As ultrapassagens aos concorrentes atrasados começaram por parte de Joaquim Rodrigues Júnior, o que pode tornar essa manobra complicada, porque por vezes esses pilotos não se apercebem dessa ultrapassagem, atrasando os mais rápidos, o que não é bom para ninguém, fundamentalmente para quem comanda. Neste caso, não houve problemas. Uma pseudo-queda de Sandro Marcos. Até sensivelmente metade da corrida, Ivo Camacho andou perto de Márcio Rocha. Depois, o piloto da Suzuki atrasou-se, terminando na nona posição, um lugar modesto para o seu nível. Mais uma passagem de Kim Rodrigues Júnior, nesta altura já relativamente à vontade, porque já tinha ganho algum avanço que lhe permitia rodar, podendo controlar os seus principais adversários. César Peixe acaba de dobrar o penúltimo classificado Nelson Agostinho, uma manobra simples, sem qualquer problema para o piloto ribatejano. Paulo Gonçalves, completamente à vontade no segundo lugar, uma posição boa para o piloto. O pelotão da frente sem Kim Rodrigues e Paulo Gonçalves, mas com Márcio Rocha, Ivo Camacho, Jorge Brioso, Rui Gonçalves, Sandro Marcos e Hugo Santos, pilotos que normalmente ocupam posições cimeiras, mas ainda não conseguem ocupar o primeiro posto. Lá vai Joaquim Rodrigues Júnior, cada vez mais isolado no comando da corrida, e só um qualquer problema poderá evitar a terceira vitória consecutiva. A luta polémica entre Paulo Santos e Hugo Santos, que no final criou problemas. A final está a chegar ao fim. Em termos de luta para o primeiro lugar, não houve. Joaquim Rodrigues Júnior dominou com a vontade e ganhou. Mais uma vitória justa para o piloto de Barcelos.
Quem não gostou do final foi Hugo Santos, que acabou assim. Psicologicamente penso que estou bastante forte, mas pronto, tenho que treinar mais um bocadinho nos anos 50, que é para me habituar um bocado à potência da moto. Eu sei que vou melhorar, é isso que eu estou a tentar e por isso espero que as coisas comecem a correr melhor para eu voltar a vencer como vencia antes. Nos últimos 5 minutos estava com muita dificuldade, mas felizmente consegui terminar em terceiro lugar. Supercross de Quintiães, terceira corrida do Campeonato Nacional. Uma corrida dominada pelo piloto local Joaquim Rodrigues Júnior. Paulo Gonçalves, o seu principal adversário, não deu a luta que se esperava. Mas enfim, o piloto ainda não se encontra a 100%. Vamos aguardar pela Potena daqui a 8 dias para ver se a animação vai ou não continuar.